eu como uma pessoa leiga, que eu não acredito, né, que é o que antes falavam para mim de energia, campo áurico e tudo, para mim é magia. Magia, só Harry Potter, não existe. Então, quando me explicaram uma parte do e-book, né, a Ana me explicou uma parte do e-book, me fez sentido, que é a questão do desenho humano, que me fez sentido muito do meu sacral, que eu sabia o que eu não sabia definir, que é um propósito que eu sei que para mim era um propósito de vida, saber o que eu penso melhor. Quando eu descobri o sim ou não, e às vezes eu descobri que às vezes eu tinha um não do meu sacral e fazia o sim porque eu não sabia o motivo do não e dava errado. Depois que eu conheci o desenho humano, aí faz as coisas sentido. E depois, quando eu conheci o desenho humano, eu queria abrir os olhos de todo mundo, porque como eu abri os olhos, quando você conhece o que é de você, o que você sabe, o que acontece com a sua vida, como você pensa, o que faz sentido para você, o que não faz, as coisas começam a fluir como se fosse um rio. Hoje eu chamo isso de rio para mim, porque eu estou fluindo como um rio. E quando eu comecei a conhecer isso aí, achei que todo mundo era igual. Aí, antes do e-book, eu não conhecia tudo. Para mim, eu descobri que eu sou um gerador. E aí, o que eu consegui? Eu queria que todo mundo abrisse o olho igual a mim. Mas aí que tem um propósito. Eu vou falar para uma pessoa que não tem o mesmo sacral que o meu, que tem, explica isso no e-book. Outras coisas que as pessoas têm que explicam diferentes, não faz sentido para elas. E aí, quando eu comecei a ver sobre o e-book e estou estudando para ele, quando eu fui explicar para uma outra pessoa, já mudou o raciocínio porque ela é um outro gerador, ou é um manifestador. Eu já vou saber explicar da forma que ela vai entender. Mas eu vejo o desenho humano como uma pessoa leiga, tá? Não como uma pessoa que conhece, porque eu sou novo, não conheço muito sobre esse campo. O desenho humano eu vi como um propósito, eu consigo achar um propósito nas coisas, o que faz sentido para mim, são coisas mais fáceis, definidas. Então agora eu sei o que é sim e o que é não, porque para mim nunca foi, talvez nunca existiu, odeio talvez. Então depois que eu descobri que o meu sacral é sim ou não, faz muito sentido na minha vida saber por que eu não queria não existe o talvez. É não, sim é sim. Fora outras coisas que o desenho humano fala, que é para explicar para pessoas que são leigas que nem eu e não acreditam, porque não acreditava, né? Eu sou daquela, só acredite se experimentar, não acredite no que fala. Experimente para ver, eu estou experimentando, está dando resultado e é aquela realmente a gratidão que está vindo. Apesar de ultimamente eu falar mais, mas meu modo, meu estado natural é sem emoção e em silêncio. E muitas vezes as pessoas não me viam isso como errado, e eu achava que eu estava errado, eu achava que eu sempre não queria conversar, não sentia necessidade de falar, e não sinto necessidade de falar. Para mim, me incomodava o silêncio, porque as pessoas me incomodavam para as pessoas o silêncio. Mas isso me fez sentido. Isso que deu start foi você ler o meu desenho humano e virem falando coisas da minha vida que zero pessoas sabiam, zero, incluindo pai, mãe, tudo, até a minha reação, uma reação que meus pais me cortaram quando criança. Eu tenho geralmente quando eu gostava de alguma coisa, eu fazia barulhos, né? Eu ficava cantando, comendo alguma coisa. E isso foi me cortado, porque é estranho. Mas depois que eu vi esse estranho, várias pessoas fazem esse estranho que estão no mesmo desenho próximo ao meu. E como no começo, quando eu comecei a escutar, achava que todo mundo é igual. Mas realmente o desenho apresenta aqui a diferença disso, a diferença do meu sacral fechado, do indefinido e do indefinido, ou seja, o meu oposto. Então, se eu conhecer uma pessoa do meu oposto, é muito mais fácil eu comunicar com ela. Eu, como sou em exatas, né, eu trabalho com lógica e não existe muita questão da magia. O mundo material, em física, não física quântica, porque física quântica é um cálculo mais definido. Em física, toda matéria ela tem vibração. Vibração é uma energia, que a gente calcula força, massa, aceleração, tudo tem. Então a matéria sempre está em composto de energia. As nossas células são energias, então prótons, nêutrons, né, e elétrons, sempre energia constante. O que a gente eu não percebia a diferença de vocês apresentarem energia
e eu entendo energia, porque como vocês apresentam a energia de um modo tão misturado na nossa vida e usando, nós entendemos como magia. E não, vocês estão explicando uma coisa que só uma parte de exatas que faz sentido. Que é, o corpo é magnético. Já foi provado isso. Nosso corpo é magnético, né? Então, quando entramos em alinhamento, o nosso corpo é mais magnético, tanto que é eletrostática, né? A gente dá choque quando a gente absorve energia e taca energia, né? A gente absorve a energia. Então, é a mesma coisa, vocês estão explicando de uma forma magnética. Então, a energia, ela é real, ela existe. O meio que se está se aplicando, que é agora que é o que a gente entende. A gente está acostumado a entender o que a gente toca. Mas a eletrostática a gente não toca, mas a gente sabe que existe. A gente vê. A eletricidade é a mesma. Tudo é eletricidade, até um objeto que é o que vocês explicam. Densidade, o corpo mais denso. O que é o corpo mais denso? É mais energia com mais, como diz, né? Mais próximo um corpo do outro, que faz a densidade do material. É a mesma coisa de energia. É assim que eu vejo.